Retrospectiva 2022. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do chamado orçamento secreto. O entendimento é de que, por seu caráter anônimo, as emendas de relator violam os princípios constitucionais da transparência, impessoalidade, moralidade e da publicidade. Vamos acompanhar agora como foi esse julgamento. O orçamento secreto é como ficou conhecido o uso de emendas de relator para a inclusão de novas despesas no projeto de lei orçamentária da União. Elas foram criadas em 2019 e aplicadas a partir de 2020. Ao contrário das emendas tradicionais, não é possível saber o nome do parlamentar que registrou o pedido, tampouco o destino desses recursos. 4 partidos, PV, PSOL, PSB e Cidadania, então questionaram no Supremo se essa modalidade de liberação de recursos era constitucional, alegando violação aos princípios da moralidade, legalidade, transparência, publicidade e controle social das contas públicas. Foram 4 dias de julgamento. A primeira a votar foi a relatora das ações, a presidente da Corte, ministra Rosa Weber. Ela afirmou que, por ter caráter anônimo, a criação e execução de despesas por emendas de relator são incompatíveis com a Constituição e que só podem ser usadas para a correção de erros e omissões. A ministra reforçou que o orçamento secreto também desequilibra o processo democrático, porque beneficia determinados candidatos. Esse processo sistemático de transferência das decisões orçamentárias para os próprios parlamentares, conhecido pelos especialistas em finanças públicas como captura do orçamento, representa prejuízo grave à efetividade das políticas públicas nacionais. Mas esse entendimento não foi unânime. A divergência foi aberta pelo ministro André Mendonça no segundo dia de julgamento. Mendonça entendeu que a definição de regras orçamentárias, inclusive as relativas às emendas parlamentares, diz respeito à relação política entre legislativo e executivo, não cabendo ao Supremo exercer seu controle. Os ministros Nunes Marques, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes também votaram nesse sentido. Para eles, as emendas de relator podem continuar sendo distribuídas, desde que sejam observados os princípios da publicidade e da transparência. Todo o procedimento de transparência deve ser absolutamente idêntico ao procedimento previsto pela RP6, para as emendas individuais. Ou seja, desde o início até o final, identificando qual é o parlamentar, qual o valor, qual a destinação, qual a prioridade. Já os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski acompanharam integralmente o voto da relatora, ministra Rosa Weber. Para eles, sem conhecimento e informação, não se tem o controle dos gastos públicos. Entendo que os vícios apontados nas iniciais das ações sob julgamento continuam persistindo, pois a sistemática ainda vigente para a distribuição das verbas orçamentárias afrontam as normas constitucionais que regem a matéria, colidindo, em especial, com o princípio republicano, o qual encontra expressão, dentre outros, nos postulados da isonomia, legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e, sobretudo, eficiência. O julgamento foi concluído na última sessão do ano. Para a maioria dos ministros, a liberação de recursos via emenda de relator, como vinha ocorrendo, contraria os princípios constitucionais da transparência, impessoalidade, moralidade e da publicidade. Sobre o tema, foi fixada a seguinte tese. As emendas do relator geral do orçamento destinam-se exclusivamente à correção de erros e omissões nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, vedada sua utilização indevida para o fim de criação de novas despesas ou de ampliação das programações previstas no projeto de lei orçamentária anual.
A Corte determinou ainda que, no prazo de 90 dias, unidades orçamentárias e órgãos da administração pública divulguem os dados sobre serviços, obras e compras realizadas com verbas públicas entre os anos de 2020 e 2022.